Com o Emerson Romano e com o Edu Panzi. Um abraço, boa noite, Edu. Tudo bem, Cirilo? Um abraço pra você, pros amigos. Tudo bem. A leitura que você faz do fim de semana do Galo, a derrota para o Botafogo e o impacto disso para a sequência, Panzi. Cirilo, eu acho que o Atlético, aconteceu o que a gente sempre fala aqui, né? Do imponderável do futebol. O Botafogo entrou muito favorito e com 30 segundos ele perde um jogador. E aí a coisa muda de figura, né? Aí o Botafogo tem que aumentar ao máximo o seu nível de concentração, porque você está com um jogador a menos. E o Atlético foi vendo o tempo passar ali, 80% de posse de bola, 85%, e para mim relaxou. O sentimento que eu tive é que o Atlético relaxou e que tinha um domínio amplo da posse da bola e o Botafogo não chegava, né? O Botafogo não atacava. Então houve um relaxamento. Na primeira vez que o Botafogo chegou, gol. Na segunda vez que o Botafogo chegou, pênalti. E aí desmontou o Atlético no primeiro tempo. Acho que o Milito poderia ter mexido, sim, na primeira etapa ainda, mas não logo na expulsão do Gregory. Você precisava sentir o jogo, o que seu adversário iria fazer, qual era o passo que ele iria dar. Mas com 20 e poucos minutos, talvez fosse o momento do Milito mexer, porque o Atlético tinha um ataque improdutivo. Muito toque de bola e finalizações de fora da área, e muitos cruzamentos. Demorou, acho que imaginou que com uma conversa de vestiário, ele imaginou que talvez não fosse sofrer os gols, né? Porque o Botafogo não incomodava. Mas ele vai para o intervalo perdendo por 2-0. E aí faz alterações, algumas esperadas, a saída do Lianco e do Fausto, porque você abre mão de volante, você tem um a mais, e o Lianco, um jogador que não apoia tanto. E ele tira, além de tudo, o Scarpa, que eu acho que não jogou absolutamente nada, aliás, não vem jogando nada, né? E não é porque o Scarpa é ruim e porque tá jogando uma posição que não é a dele, é porque ele tá cansado, cara. E nas duas últimas temporadas, o Scarpa não chegou a fazer 23 jogos. Nessa ele já tem 64, 65. Nitidamente o Scarpa está exausto no final da temporada. E as alterações que o Milito fez no segundo tempo surtiram efeito. O Atlético diminuiu logo no início, num gol do Vargas, e criou pelo menos 3 situações claríssimas para empatar o jogo. E por incompetência dos atletas em campo, não empatou o jogo e acabou sofrendo na reta final. Então acho que tem um pouquinho de cada coisa. A situação que o Atlético poderia ter aproveitado e não aproveitou. O Milito não quis arriscar e poderia ter arriscado. O Atlético relaxou no primeiro tempo, o Botafogo aumentou o nível de concentração e no segundo tempo o Atlético foi incompetente para empatar o jogo, porque criou para isso. Mais de 2 situações claras para empatar, não empatou e no final do jogo o técnico do Botafogo olhou para o banco, ele tinha um artilheiro da Libertadores como reserva. O do Atlético olhou, ele tinha Allan Kardec. E a leitura do comentarista Emerson Romano para o que aconteceu no último fim de semana. Um abraço, boa noite, Romano. Boa noite, Cirilo, boa noite, amigos, a quem nos acompanha, sinal eletrônico marcando 18h45. Ô Cirilo, além do que disse o Edu, eu acho que o Milito andou dando umas vaciladas ali, até nessa demora em perceber o que o seu adversário fez. Se você observar o replay do jogo, logo no início, a expulsão do Gregory, a movimentação que faz o técnico do Botafogo ao chamar os seus jogadores e fazer um jogo posicional, né? Mudar as posições das suas peças em campo, o Milito demorou demais para poder enxergar isso e o banco fez a diferença, né? De um lado você tinha um Botafogo que tinha o próprio Júnior Santos, que era o reserva, né? Tava na reserva no momento, artilheiro da Libertadores. Do outro você tinha Allan Kardec, Vargas, aí você vai jogar a responsabilidade em cima do menino, do Alisson. Então, assim, é um Atlético que eu achei até pobre de repertório, é um Atlético que teve 80% de posse de bola sem saber o que fazer com ela. O Atlético teve quase 80%, não soube o que fazer com essa bola nos pés. E acabou sucumbindo a um time muito mais objetivo, muito mais assertivo que a equipe do Botafogo do que a equipe do Atlético. Me chamou a atenção já há alguns dias e para mim foi derradeiro contra o Botafogo, como o Atlético meio que estagnou, não evoluiu tanto, que você vê a situação do Botafogo jogando com 10, aquilo ali não foi esporádico, aquilo foi treinado de alguma forma, em algum momento foi treinado. Essa mudança de peças que ele fez dentro, sem fazer nenhuma substituição, o técnico do Botafogo fez após a expulsão, e me chama a atenção o Atlético de não ter essa variação tática tão grande como teve o Botafogo. Alexandre Simões, comentarista aí, Itatiaia, as principais justificativas encontradas por você
para o título do Botafogo e o vice-campeonato do Galo. Boa noite, Simões. Boa noite, Cirilo. Boa noite, Edu, Romano, quem acompanha a gente. Olha, tem um conjunto da obra, né? A gente percebe, por exemplo, que o Paulinho chegou a essa reta final de temporada sentindo bastante a fissura na perna, né? Ele teve uma lesão, eu acho que foi até no início da temporada e foi prorrogando. O Arana vem de uma lesão na seleção. O próprio Scarpa, né? Depois da final da Copa do Brasil, praticamente não jogou, né? Acho que ele entrou alguns minutinhos contra o Juventude. O não jogo foi anterior isso? que ele atuou, ele tava com aquela fita no joelho, né? Isso, contra o Juventude, né? Aqui no Independência. Assim, eu acho que a gente não sabe qual a condição física desses jogadores e principalmente do Scarpa eu só acho que, assim, a leitura disso, a comissão técnica do Atlético tem, né? E tinha no sábado, sabe? Eu acho que a ação do Milito tinha que ter sido mais rápida no sentido de mudar a maneira de jogar. Porque o jogo ficou muito confortável pro Botafogo no primeiro tempo. E aí, quando a gente pega os 2 gols marcados pelo Botafogo, né? E que surgem de falhas. O primeiro, uma trama de bola, ok, mas a bola sobra sozinha ali pro Luiz Henrique. E o segundo gol também é o Luiz Henrique. O Arana vai escorar a bola para esperar o Everson. Foi o Nathan Silva de 2021. Pois é. Eu vi até muita gente criticando o Everson, mas o Everson ele teve uma reação natural de goleiro. Ele teve uma reação natural de goleiro, porque ele viu que o Luiz Henrique ia pegar a bola. O Arana não protegeu bem e o Luiz aproveitou o espaço e fez o que tinha que fazer. No segundo tempo teve um lance igualzinho, eu não lembro se foi com o Batalha ou Alonso, que foi o Igor Jesus. Não, foi no primeiro tempo ainda. O Igor Jesus pressionando e o cara jogou a bola para lateral, botou a bola para lateral, acabou o lance, entendeu? Ali ele foi tentar proteger. Foi o Alonso, não foi? Jogou a bola para lateral, assim. Acho que já tava 2-0, inclusive. Mas era isso, né? Então, assim, o Everson foi ali na ação natural de goleiro, que viu que o atacante ia ser mais rápido e pegar a bola e ali é instantâneo. Eu acho que existem 2 coisas distintas. Eu acho que existe o jogo de sábado e existe a temporada do Atlético, né? Eu acho que o jogo de sábado, a partir da expulsão, ele muda completamente de cenário. Muda completamente de cenário. Eu não tenho dúvida de que o Botafogo tem um time melhor do que o do Atlético, tá? E de que o Botafogo tem opções superiores às do Atlético. Mas você pegar uma final única, era um jogo único, não era o primeiro jogo da final, e jogar com um a mais, 100 minutos, né? E ser tão pobre, tem algum problema. Então, é uma situação que ou é físico, ou é realmente de comando. Eu acho que o Milito foi o personagem negativo dessa final. Eu acho que ele demorou demais a ter esse... E tem um outro ponto, sabe, o Cirilo? Na hora que a gente pega, tipo assim, o Romano falou, o Alisson vai jogar a responsabilidade do menino. O Alisson ainda é irregular, né? O Alisson tem jogos que ele entra e vai bem. Por exemplo, no Maracanã, era você que estava lá, não era o Edu, contra o Flamengo? Sim. Ele entrou bem. Na final da Copa do Brasil. Entrou bem. Mas no jogo seguinte... Ele entrou mal. Então ele é irregular. O Bernard não é irregular. O Bernard é regular. Ele entra sempre mal, né? O Bernard, eu acho que ele fez um grande jogo, um bom jogo pelo Atlético, que eu acho que foi até em Brasília, se não me engano. Um jogo que o Atlético empatou com o Juventude. Foi a estreia dele, né? E eu não critico, porque assim, quando o Bernard chegou, eu achei que o Bernard ia ser um diferencial. Pelo que a gente via ele jogando na Europa, não só na Inglaterra, mas também na Grécia, eu achei que o Bernard ia ser um diferencial. Também. Né? Eu achei que o Bernard ia ser um diferencial. Não é um equívoco trazer o Bernard. Mas não aconteceu ainda. Igual o Wallace não aconteceu no Cruzeiro. E essas coisas acontecem. Mas eu só acho isso, sabe? Eu acho que o Milito demorou demais. Chamou muita responsabilidade para ele num jogo em que era fundamental o Atlético fazer o primeiro gol. Porque aí, com 1 a menos o Botafogo, aí ia ser o cenário perfeito. Esse debate vai continuar em instantes no YouTube, tá? Vamos falar bastante do Galo, quero falar muito de elenco, quero falar de Gabriel Milito para sequência também, quero falar do baque que fica para a temporada 2025, né? A gente tá falando de um Galo que tem uma bomba nas mãos, né? Porque ele basicamente não vai jogar Libertadores, que virou o campeonato que todo mundo joga, e pode até não jogar a Sul-Americana, né? Então, assim, tem muita coisa pra gente falar e analisar.